diretor executivo de Receitas e Marca do clube. Olá, olá, boa tarde a todos. Boa tarde quem está aqui, quem está conectado aí, nos vendo e ouvindo. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, pessoal, sobre o grande desafio que vai ser, após um ano complexo, que o Rodrigo e todos os colegas já falaram, como que a gente está mirando, como é que a gente está colocando esse norte, essa nossa bússola, em busca de novas receitas e diferenciações de linhas que vamos trazer aqui. Vamos lá. Então, para a gente falar de crescimento, uma preparação de crescimento, a gente precisa primeiro entender quem somos. Então, a gente precisa fazer um raio-x nosso de como estamos nós ao olhar nosso e como estamos nós ao olhar externo. E por isso a gente trouxe a BEM. Vocês devem saber quem é a BEM. A BEM é uma das principais consultorias aí do Globo. Já liderou mais de 300 projetos no esporte, então, com ligas de prestígio da Europa, dos Estados Unidos, e a BEM, então, nos ajudou muito a fazer esse diagnóstico. Então, começamos com um diagnóstico, um raio-x, para entender quais são todas as linhas de receitas do clube. Como é que estão essas linhas de receitas? Ou seja, nós estamos nos vendendo bem quando a gente fala de patrocínio, quando a gente fala de publicidade, quando a gente fala de licenciamento, quando nós falamos de e-commerce, sócios e todas as linhas. Então, a gente olhou linha a linha para entender como estamos perante ao público e como estamos perante nós mesmos. A gente acessou muitos benchmarks globais. A BEM nos traz uma conexão com os mais 300 projetos. A gente conseguiu acessar clubes da Europa, do futebol europeu, para entender como é que estão fazendo esse negócio? Como é que é a gestão desse negócio? A gente conseguiu dar um mergulho também nas outras ligas, NFL, NHL, para entender também um pouco de entretenimento. A gente vende entretenimento, pessoal. A gente encanta, a gente vende entretenimento. Eu falo que a gente trabalha com a maior arena de entretenimento do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, a gente deu um mergulho e fomos olhar globalmente como é que estão posicionados. Futebol e entretenimento, principalmente. Mas a BEM nos trouxe um portfólio muito grande local. Então, ela conseguiu acessar os 20 principais clubes do Brasil e entender o que estão fazendo certo, o que estão fazendo de errado, o que estão fazendo certo que a gente pode copiar, a gente pode trazer para cá e localizar, e o que talvez eles não estão fazendo, mas estão fazendo na Europa ou estão fazendo em outras ligas, e a gente consegue trazer aqui para dentro do clube e executar. E passou por uma revisão desse modelo de monetização. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente não sabia, mas hoje a gente sabe exatamente quanto que vale as nossas placas, o nosso uniforme, quanto que vale os nossos ativos. Quando eu falo ativos físicos, que são os mais fáceis de a gente compreender, o uniforme é um grande ativo nosso, mas quanto vale também todo o nosso inventário digital, pessoal. A gente somando quando a gente fala de cross-canais, a gente chega em mais de 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas, eu digo, quando uma marca vai entrar no Rio Grande do Sul, ela tem alguns caminhos muito óbvios. Ela tem um grande conglomerado de mídia que está por aqui, então normalmente uma marca vai entrar através de um conglomerado de mídia, ou ela pode entrar pelo Inter. A gente tem um maior inventário quando a gente fala de alcance com paixão. Então, hoje, quando a gente fala de canais, a gente consegue entregar, vou falar uns terminhos aqui que todos os colegas sabem que é o dia a dia de vocês, mas a gente consegue entregar o alcance, o reach, de muita qualidade. As pessoas vão querer expandir esse tempo de consumo, as pessoas vão querer nos ouvir. Então, isso faz com que a gente tenha uma potência aqui de modelo de monetização. Então, a gente começou a olhar linhas tradicionais, já existentes e fáceis, e linhas que hoje nós, o clube, a gente não fazia, mas passaremos a fazer. E tudo isso só se dará e está acontecendo devido a uma integração muito grande das áreas. Quando eu falo das integrações das áreas, pessoal, abaixo da minha vertical fica vendas, dentro de vendas está lá patrocínio, publicidade, licenciamento e e-commerce. Quando a gente vai para uma outra vertical de marketing, outra vertical de sócios,
uma vertical de comunicação e relacionamento social. Só que, para isso, a gente começou a falar, pessoal, todo mundo tem que mirar o que o conselho está dizendo. Nós trabalhamos para a estratégia, então é desenhada a estratégia e nós precisamos mirar lá no norte da estratégia. Só que se cada um trabalhar em silo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa de todas essas verticais trabalhando em linha para chegar lá no nosso horizonte. E foi isso. A gente criou um ciclo, então toda segunda-feira a gente tem uma abertura de semana para entender o que fizemos de certo, o que fizemos de errado, o errado corrige a rota, se não der mais mata essa ideia ou essa a rota, e o que tem de positivo para frente. O ano tem 52 semanas, são 52 encontros que nós temos, obviamente tem uma integração muito grande, e cada um consegue integrar, entregar para outra área. Então, assim, vendas não fica de pé sozinha sem comunicação. Relacionamento social serve para trazer mais marca. Comunicação é um grande canhão que comunica todos os nossos ativos. Então, todas as áreas elas precisam se retroalimentar e coexistir. E aí, então, nos entendemos. Junto com a BEM, a gente falou, tá bom, tem linhas de receita, a gente pode melhorar, tem muita coisa de benchmark. Mas para quem? Quem é o nosso chefe? São os nossos fãs, pessoal. Então, tudo que a gente faz para os nossos fãs. Nossa torcida, a nossa base de sócio, os nossos fãs. Então, a gente foi entender um pouquinho, será que todo mundo é igual? Será que o João é igual a Maria? Será que a gente vai fazer um produto, um serviço, uma comunicação e vai atender exatamente igual? Não. Então, a gente fez uma pesquisa enorme. A BEM nos ajudou a soltar essa pesquisa dentro da nossa base. Hoje nós temos a segunda maior base de sócios do Brasil e seremos a maior base de contatos do Brasil. Então, assim, somos a segunda maior base de sócios e seremos tranquilamente a maior base de contatos do Brasil tão logo. Então, a gente soltou uma pesquisa interna e conseguimos entender um pouquinho de quem é sócio. O que é valor para o sócio? O que ele acredita que seja valor? E soltamos uma pesquisa que a gente chama de mar aberto. Então, a gente conseguiu ter, estatisticamente falando, um retorno muito grande, um número de respostas muito grande e que conseguiu direcionar para nós 4 tipos de torcedores. Nós temos lá os torcedores fanáticos, que é um eixo de o quanto consome, seja no campo, ou seja de notícias, ou seja de conteúdo, os leais, os regulares e os casuais. E para isso a gente começa a modelar, tanto na área de comunicação, uma comunicação não é igual para todo mundo, se a gente vai impulsionar um conteúdo, não é um conteúdo para todo mundo, e produtos também a gente começa. Então, a gente começa a fazer essas recomendações dentro do nosso banco de dados de fãs. Para que isso, Marcão? Cara, é óbvio, a gente está mirando cada vez mais trazer, produtizar os nossos conteúdos, a nossa parte do acervo digital. Cada vez mais eu vou trabalhar para aproximar de marcas. A área de vendas está fazendo um trabalho incrível e quanto mais nós tivermos domínio do nosso fã, da nossa base, mais é ouro para eu chegar numa marca e dizer, senhora, senhor marca, eu tenho uma base de qualidade, eu tenho uma base que eu consigo conversar, eu tenho uma base que eu chego neles e eles vão me ouvir com atenção. Isso vale ouro para as marcas. Então, isso faz com que a gente aumente os nossos valores de inventários, seja eles de ativos físicos, que eu já falei para vocês, ou ativos digitais. E ativo digital, ele pode nascer e morrer. A gente pode criar uma websérie de 3, 4, 5 episódios e matar. Lançamos um e não tiramos o estoque nosso. Então, o time também está pensando muito como criar novos inventários digitais. E aqui sempre baseado em recomendações. Vai ter gente que vai querer consumir conteúdo de 30 segundos, mas vai ter gente que vai estar de bem de consumir conteúdos de 5 minutos, e 10 minutos e 15 minutos. E está ótimo. Mas por isso que existe o A, existe o B, existe o C. Então, conhecemos bem a nossa base. Trabalhamos muito forte, fizemos um cruzamento muito grande e a pesquisa, a gente começou a investigar outros segmentos. Quem respondeu a pesquisa aqui podia pensar, nossa, sem pé nem cabeça, os caras estão falando de pet, os caras estão falando de banco. Tudo tinha um porquê, pessoal.
porque a gente pode depois ter relações e isso gerar negócio para o clube. Então a gente investigou N segmentos e os segmentos que mais teriam atração com a Arena Futebol. Então vamos lá, então nos conhecemos um pouquinho melhor, conhecemos para fora, conhecemos a nossa base, os nossos fãs. E agora? Agora a gente precisa botar isso aqui em prática, pessoal. Precisamos colocar isso aqui em plano e precisa ter uma governança clara. Não adianta ter velocidade sem direção, né? Então nós mapeamos 51 projetos. A BEM, junto conosco, mapeou 51 projetos de possíveis geração de renda, geração de novas receitas. Receitas já existentes, mas que tinham um potencial maior, receitas que não estavam no nosso radar e a gente começou a colocar no nosso radar. Dos 51, a gente fez uma matriz de o quão factível era entregar isso e o quão mais rápido é sobre o tempo. Então, eu preciso focar no curto e médio prazo, vis-a-vis com o quão factível é para eu entregar isso. Obrigado. E aí, então, fizemos uma priorização de 13. 13 projetos vão para o ar. Já estão indo, alguns já estão indo, então a gente mira, obviamente, 25 e 26. Esse é o nosso norte, esse é o nossa bússola está apontada para lá, mas já tem coisa acontecendo, pessoal. Então, renovações. Deixa eu trazer dois exemplos aqui para vocês que o time renovou 2 players que já estavam conosco. Um aumentando 64% de valorização, o mesmo, porque viu mais valor, viu que era mais interessante trabalhar nesse modelo. E o outro, incrível, 123% a mais no valor ano contra ano. Então, já pensando nessa parte de planos. Então, dentro desses 13 planos, vão ter planos desde a estrutura, como que a gente precisa redesenhar a estrutura, trazer novas habilidades para o time, trazer novos conhecimentos que o time não tem, até o dia a dia mesmo. Então, isso já começa a acontecer. Isso dentro de uma governança que tem o Conselho de Gestão como padrinho mesmo, então o Conselho de Gestão está muito próximo e os vice-presidentes estão no dia a dia. Toda semana também, durante todas as segundas-feiras, a gente tem encontro com os vice-presidentes para eles alinharem e saberem o quanto a gente já evoluiu. Então, não adianta não metrificar, não adianta a gente ter um plano e se esse plano a gente não tem uma metrificação. O que é sucesso para o plano 1, o que é sucesso para o plano 2, o que é sucesso para o plano 3, e assim por diante, a gente fatiando isso semana a semana. E aí a gente chega nos objetivos. Então, assim, nos conhecemos melhor, conhecemos a nossa base de fã, temos um plano mirando. Quais são os objetivos? Então, eu posso destacar aqui 3 grandes linhas que vão nortear esses nossos crescimentos, que tudo vai levar a receita junto para crescer. Então, um é, obviamente, meta de incremento de receita. Mas ele passa muito forte para o fortalecimento da marca também. Então, a gente vai ter que sempre se perguntar para a estratégia, isso agrega valor monetário ou agrega valor de marca? Não agrega nenhum, está fora. Vai perder nosso tempo, vai drenar nossa energia. Agrega valor monetário, agrega marca, vamos estudar isso aqui melhor. Engajamento e relacionamento com os torcedores e sócios. Aqui está o nosso ouro, pessoal. Aqui está a nossa... é o nosso diamante mesmo. Então, cada vez mais a gente vai trabalhar para entregar valor para os nossos sócios, cada vez conhecendo mais, cada vez entendendo melhor o que é valor para cada um daqueles 4 clusters de sócios e fãs, e a gente vai começar a produzir, seja produtos físicos ou digitais, a gente vai entregar produtos que são aderentes a esse sócio. Esse sócio vai ter mais engajamento conosco, esse sócio, a retenção dele é maior. Se eu sei que eu vou entregar, se eu sei que eu vou entregar o que ele quer, a tendência é que ele fique comigo por mais tempo. Isso cada vez mais deixa uma relação mais perene e saudável. E inovação clara em comunicação e tecnologia. Então, o time já sabe que para chegar lá, a gente precisa jogar literalmente uma liga diferente. A gente precisa se equipar melhor de pessoas, a gente precisa se equipar melhor de tecnologia, a gente precisa se equipar melhor de tendências, pessoal. Tudo vai passar por dados. E a nossa área cada vez mais está indo para dados. Cada vez mais a gente está falando que os dados estão dizendo isso, é porque vai acontecer. Os dados não estão dizendo isso, dificilmente vai acontecer.
Então vai ter também um incremento muito grande de penso e de tecnologia para suportar esse caminho. E aí quando a gente fala então já nos conhecemos, então eu vou fazendo esse caminho que para mim é bom esse roteiro. Então chegamos aqui agora nos pilares. Quais são os pilares e as áreas estratégicas? E eu desenhei aqui para vocês terem uma ideia. Cada vez todas as áreas vão passar por todos esses estágios de atração, de engajamento, de retenção e geração de receita. Cada uma daqueles blocos em diferentes estágios ou diferentes tamanhos. Quando a gente fala de patrocínio e publicidade, ela vem muito forte na parte do meio. Então, ela vai contribuir com o clube na parte de geração de receita. Licenciamento, e-commerce, sócios e assim por diante. Cada um tem seu papel. Então, quando a gente fala de comunicação e relacionamento social, eles têm um papel importante de reter, atrair e engajar. Então, esse ciclo é um ciclo contínuo e perene. E o que a gente está fazendo em cada uma dessas áreas aí? Então, eu já falei um pouquinho de patrocínio e publicidade. A gente está revendo todas as linhas e o que é valor para o clube. Se não está entregando valor para o clube, a gente está revendo esses contratos, ou esses acordos, ou esses modelos. Às vezes é um modelo que pode melhorar, tanto para o parceiro quanto para nós. A gente criou uma célula de vendas, de fato, com profissional de vendas, com mentalidade de vendas, com semana a semana com meta de vendas. E isso tem uma célula que a gente está chamando, que são as pessoas que são os hunting, que são os hunters, que são os caçadores mesmo. Então, eles vão caçar oportunidades no mercado. E então, quem fica valorizando as marcas que já estão dentro. Então, logo que eu entrei, eu comecei a dar uma entendida aqui e eu vi que grandes marcas estavam aqui dentro. Tinha as contrapartidas tradicionais de contrato, todo mundo sabe. Eu pago tanto, eu recebo isso, eu recebo aquilo. E eu falei, mas está errado, pessoal. Cada marca é diferente. Não dá mais para ter aquele Media Kit tradicionalzinho. O Inter é isso, e Media Kit igual para todo mundo. Não. Entrou uma marca, a gente tem que entender o que é a dor dessa marca, o que é valor para essa marca e construir. Então, passamos a construir plano a plano, projeto a projeto, marca a marca. Não tem mais dois PPTs igual que vai ser mandado para o parceiro A ou para o parceiro B. Parceiro A, qual é a sua dor? Eu vou tentar solucionar com todas as minhas ferramentas que eu carrego através do clube. Parceiro B, o que é a sua dor? Vou carregar. Então, isso a gente tira também aqueles valores do se é ouro, prato, bronze, ou se é o diamante, o platino. Não. É valor, o que vai ser valor para mim, para o clube, e o que é valor para a marca também. Então, isso acho que foi um grande salto dentro da área de patrocínio e publicidade, o que eu te entrego de valor e que eu vou cobrar para entregar esse valor de vocês. Licenciamento, a gente reviu todos 3.000 SKUs, pessoal. São 3.000 itens licenciados. A gente passou linha a linha, entendendo o que deixa valor para o clube, o que drena a energia do time, e a gente construiu uma matriz clara de, a partir de agora, entra um produto licenciado se cumprir tais e tais e tais e tais requisitos. Tem que ser bom para o clube, não pode, obviamente, ferir a marca. Então, tem uma série de guidelines que deveria ser cumprido. E-commerce. Antes de profissional do clube, eu sou torcedor do clube. Então, eu tinha uma certa dor tentar comprar algo no nosso próprio e-commerce. Quando eu cheguei aqui, eu falei, está errado, pessoal. A gente precisa mudar esse negócio. Esse negócio precisa ser com menos fricção, tem que ter um portfólio maior, tem que ter mais marcas. Hoje, se a gente for lá, tem 400 SKUs e eu acabei de falar que a gente tem 3.000 SKUs, então a maioria das pessoas não encontram o que a gente vai vender no e-commerce. E nesse momento, exatamente nesse momento, o time está trabalhando em duas frentes. Uma frente de melhoria do nosso e-commerce, através de uma RFP no mercado, então todos que queriam participar dessa concorrência podiam se candidatar. E um outro é entender quem são os melhores players do mercado que já fazem isso, e a gente está ouvindo eles também, que são os chamados full commerce. Sócios, apesar de um ano complexo, não vou repetir aqui, é o ano que a gente está batendo recorde atrás de recorde. Batemos recorde em patrocínio, é o melhor ano que a gente faz ano contra ano. Batemos recorde em publicidade, é o melhor ano
contra ano. Batemos recorde de licenciamento, apesar de e-commerce não ser um supra-sumo, batemos recorde também. E sócio batemos recorde quantitativo e batemos recorde de outros indicadores que são importantes para nós. A gente sabe, devido ao momento, que a gente teve um aumento de inadimplência, mas isso já está contido, isso já veio para uma casa super ok, e a nossa meta para 25 é trabalhar muito forte em inadimplência e o churn. O churn é a desistência. O churn é, deixei de ser sócio, ele vira churn. E como que a gente fez isso? Do mesmo jeito que a gente estruturou em vendas, a gente estruturou algumas células dentro de sócios de atração e de retenção. Então, essa bola aqui de atração é a bola de retenção, então tem pessoas pensando em estratégias de atração e de retenção. Com toda aquela capacidade de pesquisa, com toda essa quantidade de informações, a gente sim consegue entender o que é valor e reter esse parceiro conosco. Então, a base de sócio a gente continua mirando um crescimento, somos a segunda maior base de sócio do Brasil. Nosso melhor lugar vai ser o primeiro mesmo, tão logo a gente chega em primeiro, mas de uma forma de qualidade, pessoal, que eu digo isso, uma base saudável, uma base que as pessoas vão querer se relacionar conosco, os fãs vão querer, o sócio vai querer se relacionar, então isso é uma base saudável, com uma inadimplência contida, com churn contido. E todos os suportes de marca, de comunicação e relacionamento social, eles fornecem esse boom fornece suporte para atrair, engajar, reter e gerar dinheiro para os caixas do clube. E aqui, então, quando eu falo de 3 P's. Para mim é parte de pessoas, processo e profissionalização, pessoal. Então a gente tem que ter as pessoas certas, nas cadeiras certas, a gente precisa ter os processos corretos. Processo às vezes engessa, é chato, mas processo ajuda a vida. Então a gente precisa, a velocidade é rápida, a velocidade piscou, a gente vai passar, então com os processos a gente consegue organizar a casa. E o mais alto nível de profissionalização. Então não vai ter espaço para não profissionalização dentro da área. Então, não cumpriu esses requisitos, está fora do time. E para isso a gente precisa também elevar muito forte as ferramentas digitais que eu falei para vocês. Então, o CRM, tanto para a base de sócios quanto para a base de vendas. Então, para os nossos parceiros, as marcas parceiras, isso é valor também. E uma expansão e qualificação de equipe. Quando a gente fez aquele diagnóstico bem, a gente entendeu que o time já entregava muita coisa bem, mas tinha outras linhas que a gente podia acrescentar. Então, a gente está em busca de novos talentos, a gente está em busca de novas cabeças, a gente está em busca de outras habilidades que nós não tínhamos dentro. Toda a área de dados, toda a área de CRM, toda a área de analytics, de comunicação. Então, tudo isso vocês devem acompanhar, já abriram várias vagas no LinkedIn e a gente continua abrindo. Então, é uma notícia super boa, que a área segue em expansão e buscando talentos e buscando cabeças para nos ajudar a ir para o norte. Então, se eu pudesse deixar em um slide aqui para vocês uma mensagem, como que a gente vai fazer para esse alicerce de crescimento de receita ser nutrido? Como é que a gente vai nutrir e com 4 pilares? Vamos trabalhar muito forte com a marca, então fortalecimento da marca, agregou para a marca, agregou negócios, está dentro. Torcida e sócio no centro da decisão. Então a gente tem, pessoal, de novo, ouro, a gente tem muitos dados, cruzamentos de dados, então todas as decisões vão ser baseadas em dados. A gente já sabe o que é valor para essa base nossa, então em cima disso a gente vai entregar produtos e serviços que entregam valor sempre pensando o torcedor, o fã, no centro. Inovação constante, então a gente vai usar massivamente a tecnologia e o que tiver a nosso dispor para acelerar processos e para eliminar desperdícios de processos, desperdício de tempo humano e pessoas, processos, profissionalização. Então, a gente vai garantir que o clube evolua cada vez mais com uma equipe qualificada e com processos eficientes. A gente tem que ter aqui cada vez mais apertar o cinto, cada vez mais ser criteriosos com desperdício de tempo humano e desperdício de recursos do clube. Então, por isso,
cada vez mais processos eficientes para nós. Então, compilado, queria deixar esse recado aqui, que para os negócios andarem bem, assim como o campo está andando bem, a gente precisa cada vez mais profissionalizar e cada vez mais subir a barra da exigência aí dos times. Muito obrigado.